Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Sérgio Barros. Clique aí no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, clique aí no sininho para receber notificações e vamos para mais um bate-papo sobre uma coisa bastante séria que eu acho que deveria ser feito, ou pelo menos refletido, sobre todos aqueles que, assim como eu, descobriram as gigantescas falhas do nosso sistema de educação, sobretudo universitário, onde o governo nos últimos anos depositou a maior quantidade de verba inútil para não uma formação técnica, mas uma hegemonização, né? Mas para a busca de uma hegemonia ideológica. Com exceção dos cursos de exatas e biológicas, em alguns casos, os cursos de humanas no Brasil sofrem, obviamente, uma ideologização, uma hegemonia da ideologia. Alguns canais já demonstraram muito bem isso, como o próprio Olavo de Carvalho. Vale lembrar que quando ele foi lançar o seu filme foi para uma sessão de exibição numa faculdade do Nordeste, se eu não me engano a Federal de Pernambuco ou da Bahia, e os alunos fizeram uma manifestação contra. Mas se fosse passar, por exemplo, o filme Lula, o Filho do Brasil, tá tudo ok, sabe? É aí que fica a liberdade da discussão do campo das ideias, que é bastante, no mínimo diria que controverso, né? No mais, assim, houve, né, da minha parte, uma formação prioritariamente marxista, eles contra nós, etc. E uma certa vez, numa discussão com um amigo meu, né, da esquerda, eu não tenho preconceito, como eu disse no vídeo anterior, para mim a esquerda só tem duas patologias, né, cegueira ou burrice. A cegueira ainda acho pior do que a burrice, porque a burrice é a falta de conhecimento, a cegueira pode ser irreversível, porque aí a pessoa só vai enxergar aquilo que ela vê ou aquilo que ela gostaria de ver, né? E uma vez esse meu amigo, numa discussão sobre o assunto de educação, ele veio falar pra mim de mencheviques, bolcheviques, e que isso não tinha nada a ver com revolução cubana. Eu falei, nossa, uma somente era a ala moderada, a outra era a ala mais intensa, né? Mais agressiva. Não difere nada menchevique, bolchevique. E nessa discussão ele falou assim pra mim: poxa, então o que você está querendo me dizer é que os meus professores do Etapa estão fazendo uma propaganda pro Etapa. Eu tô, inclusive, de preferência, alertando o Etapa, hein? Então os professores do Etapa estão todos errados? Eu falei, sim, estão. E quando eu falei isso pra ele, eu parei para refletir sobre, né? Sobre a questão da minha formação, do que eu aprendi, do que eu não aprendi, do que eu compreendi sobre o conhecimento técnico e fatídico sobre a história de um modo geral. E nesse caso, eu lamentavelmente eu tenho que admitir que
como um professor formado em História, habilitado em Geografia, eu aprendi muito mais fora e depois da faculdade do que dentro dela. É triste, mas eu admito, né? Não sou reacionário, não sou militante de partido algum, mas diante dos livros que eu obtive contato, livros de autores franceses, ingleses, espanhóis, portugueses, livros desses autores com o qual eu fui tendo contato e lendo, desenvolvi melhor meu idioma, desenvolvi melhor minha linha de raciocínio, e eu fui me identificando mais e mais com a minha essência, como eu já havia dito no vídeo anterior, que é conservadora. E toda pessoa que tenha sensatez, eu acredito que dentro de um senso comum, pelo qual prevaleça o senso de justiça, ela vai ser conservadora. Se ela não for, ela não está plenamente formada na sua essência, no seu caráter, ou realmente ela tem um desvio. Então eu gostaria de deixar o alerta, né, que você, estudante da área de humanas, faça uma reflexão sobre o material que você anda lendo. Então é importante que haja uma faculdade conservadora. Talvez, mas o ideal, ainda acredito que seria a livre discussão a respeito de alguns temas, tá? Vamos dar um exemplo? Em todos os meus anos de professor, nas apostilas de 9º ano, podem pegar aí, pais, apostila, objetivo, etapa, ângulo, podem pegar todas elas, todas, sem exceção, todas. Vocês vão ver lá Karl Marx, vocês vão ver Friedrich Engels, vocês vão ver o marxismo, o socialismo científico, o socialismo utópico. Vocês não vão ver liberalismo. O máximo que vocês vão ver vai ser uma breve ou pequena citação a respeito de Adam Smith. E eu, como professor, e acredito que essa história mais filosófica, econômica e de relação com o capital deva ser explorada ao máximo. Para isso, eu pedi que meus alunos fizessem uma pesquisa sobre, por exemplo, Ludwig von Mises, né? Inclusive eu leio muito von Mises. E ao ler von Mises eu abri os olhos, né, sobre essa questão da relação do homem com o capital. E aí eu fiquei pensando, nossa, por que não me apresentaram Mises na faculdade? Né? Essa foi minha pergunta. Por quê? Então eu tive uma formação universitária boa, mas longe da excelência. Por quê? Porque nas universidades brasileiras, o material que é utilizado é prioritariamente de esquerda, tá? E se fosse prioritariamente de direita, seria igualmente falho, tá? Eu acredito que para uma formação superior plena, concisa, sólida, deva existir e deva ser necessário, é necessário que as pessoas tenham uma formação completa. Filosofia da história, relação do capital, etc., coisas do tipo. As pessoas têm que conhecer von Mises, têm que conhecer, não é ouvir falar, é conhecer Ludwig von Mises, Adam Smith, entre outros. Eu não tive isso. E nas faculdades, de um modo geral, não tem. Eles só mencionam, né? Uma outra questão sobre revoluções, as revoluções de direita, os grandes governos, como por exemplo o americano do Ronald Reagan,
sequer citam nos livros de formação didático brasileiro. Então, o aluno sai do ensino fundamental sem uma leve citação de nada, não citam absolutamente nada, vai para o nível superior, não comentam novamente, né, colocam, por exemplo, os ingleses durante a independência americana como plenos tiranos, né? E que os republicanos, a única coisa que eles fizeram foi promulgar a independência dos Estados Unidos e mais adiante a vitória de Lincoln sobre os países, não, as federações do Sul, né? Então é muito aleijada a formação superior brasileira, muito aleijada. Então você que é formado em pedagogia, que só conhece Paulo Freire, Madalena Freire, Vygotsky, saiba que tem ótimos referenciais, sobretudo europeus, tá? Basta você pesquisar sobre o método de educação irlandês, dinamarquês, de Singapura, na Ásia, né? E no Brasil não chega isso. Esses livros simplesmente não chegam. O MEC, por exemplo, Ministério da Educação, que nós podemos chamar também de Ministério da Educação, e até agora o Ministério que está como uma pasta, né? A Secretaria da Cultura poderia, obviamente, fazer uma análise dessas grades curriculares, estabelecer um padrão, né? Ainda mais nas suas universidades, as federais, com a aprovação de bibliografias utilizadas. Como eu disse, nada contra estudar Marx, estudar Engels, Lukács. Pra vocês terem uma ideia, até a escola de Frankfurt, que é uma das bases do pensamento da esquerda, sobretudo de Antônio Gramsci, sequer entra numa faculdade de história. Sequer entra. O pensamento gramsciano, ele é introduzido na prática, mas ele não é apresentado na teoria. Acreditam nisso? Não é. Então, eu fiquei profundamente triste e reflexivo quando descobri que eu era um aleijado nessa questão da minha formação superior. E aí eu, obviamente, né, tenho que expor isso de uma maneira muito aberta. Hoje tenho uma base de conhecimento relativamente melhor e me sinto profundamente bem com o conhecimento que tenho, com a prática que tenho, com as coisas que eu estudo, e acredito que tende a melhorar. A questão, a problemática é somente uma. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então peço, por favor, compartilhe o vídeo, leve esse vídeo a pessoas que tenham contatos, que tenham conhecimento dentro do Ministério, que possam colaborar de alguma forma. Eu, como historiador, como uma pessoa que lê, que pesquisa, que gosta desses assuntos, também estou à disposição. Então, acho que é hora, agora que temos uma ruptura democrática de um sistema falido, que é o governo do PT aqui no Brasil, né? Agora que conseguimos essa ruptura, acho que está na hora de fazermos uma revisão. Revisão essa que eu tenho certeza que o nosso ministro já está providenciando. Então, curta o vídeo, compartilhe o canal e vamos fazer a nossa parte. Uma frase que eu li, que é muito importante, que muitos já conhecem, é que para que o mal triunfe, basta que o bem não faça nada. Então, estou tentando contribuir de alguma forma. Até o próximo vídeo.